Ontem a gente teve um marco histórico na história do cinema brasileiro. Mundial. E mundial, o Oscar. Qual o tamanho desse feito, cara? Cara, é demais. Pro cinema, pra cultura Brasil, né? brasileira, pro Brasil. Como De que novo, viu? deixando claro, mesmo em cima do muro, eu sou um cara de esquerda, tá? Sempre me tocou muito a questão da ditadura, porque meu pai era... Quando aconteceu com o Rubens Paiva, meu pai era colunista da Folha de São Paulo, assinava uma coluna diária no jornal Folha de São Paulo e havia sido até janeiro de 70, ele vira colunista e deixa de ser editor de economia da Folha de São Paulo. E enquanto editor de economia da Folha de São Paulo, de 67 a 70, aliás, o primeiro editor, ele foi quem fundou, junto com outro cracaço, Luiz Obiondi, a editoria de economia da Folha de São Paulo. O meu pai tinha que falar também do que havia de bom no começo do milagre econômico. E meu pai meio que desagradava a direita e a esquerda, não meu pai, até porque ele não era conhecido, mas era o editor de economia da Folha de São Paulo, com o posicionamento dele. E meu pai passou a ser ameaçado, sim, durante a parte da ditadura, por gente à direita e gente à esquerda também. E da minha família, que tem mais gente de esquerda do que de direita, mas tem das duas, né? Eu tive um tio que ficou foragido, porque procurado, né? Pela ditadura, foi preso uma época também, conseguiu me esconder e tal, e gente de direita, até hoje, né? Infelizmente, um dos grupos da família houve uma cisão por conta de esquerda e direita desde 18. E ok, faz parte. Então, assim, eu convivo nesse ambiente, mas só para dizer isso. Então, eu vivi isso, eu sou de 66, né? Não tinha 5 anos quando aconteceu a história. Li de primeira o Feliz Ano Velho, já sabia, sempre foi um período de história que me tocou muito, né? Eu sou um historiador frustrado, embora faça cinema, faça documentário, faça livro, faça exposição com futebol, mas eu sempre tenho um viés, se não político, para não ser tão contraditório, mas de humanidade, eu gosto de estudar isso aí, não sei mais nem menos, mas gosto de estudar tal. E a questão da ditadura sempre me pegou muito, qualquer ditadura, inclusive as de esquerda, né? Assim, eu deploro... Pegar o lado de esquerda e direita, não precisa nem falar, enfim, Hitler, Mussolini e tal. Mas de esquerda também, tá? Stalin muito, Fidel muito. Um dos maiores ídolos, craques e amigos que eu tive no futebol e na vida foi o Dr. Sócrates. Ele tem um filho chamado Fidel e a gente brigava muito, discutia muito, né? Mas enfim. Mas inclusive meu pai, uma das grandes troféus do meu pai, que em 85, logo no comecinho da redemocratização, logo depois, quando o Sarney assume a bagaça, depois da morte do Tancredo, meu pai passa quase uma semana em Cuba a convite do Fidel Castro. E não para o meu pai entrevistar o Fidel, para o meu pai conversar com o Fidel Castro. E meu pai... Eles eram amigos? Não era. Foi o Frei Beto que fez o convite em nome do Fidel Castro, porque o Fidel queria entender o momento econômico do Brasil. O Frei Beto fez o meio campo levando muitos textos do meu pai. O Fidel lia mais ou menos, né? Entendia português, ficou muito impressionado com a ideia do jeito e o jeito do meu pai falar. E meu pai passou quase uma semana em Cuba conversando com o Fidel. Não era, claro, virou um livro, Os Juros Subversivos, o segundo livro do meu pai, mas não é que meu pai entrevistou o Fidel, meu pai conversou com o Fidel, meu pai tinha algumas aulas que ele dava e ficava até sem graça, né? E aquela coisa do Fidel, era 10 horas de conversa, né? Com uma lousa, meu pai conversando, o Fidel levantava. Preciso até publicar, vou publicar fotos disso aí. Velho. Muito legal. Então, assim, meu pai foi convidado a conversar com o Fidel, não a entrevistar. Porra. E até como era logo depois da redemocratização, quando ele volta, agentes do SNI vêm conversar com meu pai. Vai, o que você falou, tal, não sei o que lá. Mas enfim. Você assistiu ontem? Estava assistindo? Claro, juntei. Eu sempre adoro cinema, né? Eu sempre fiz. Ultimamente não por conta de idade, mas assim, desde os 16 anos eu levava 50, 60 pessoas. Até fizeram matéria lá em casa para ver um Oscar como se fosse Copa do Mundo. Eu estava lá, enfim, com parentes e tal. Inclusive, alguns desses amigos meus. O Alessandro Giannini, que hoje trabalha na Veja, parceiraço meu, escreveu muito tempo na Sete, escreveu sobre cinema no Jornal da Tarde, o Globo também. O Magu, que já era produtor do Oscar no SBT, era gente amiga, gente que trabalha com cinema tal. Eu faço cinema, eu faço filme de futebol, né? Mas enfim, concorremos aí, já tentamos ganhar alguns prêmios que perdemos também. Mas enfim, baixando a bola. Então, assim, eu sou alucinado por cinema também. Então, eu tava vendo, comemorei pra cacete. Demorou um pouquinho para escrever, que eu queria também ver se dava o que eu achei que não ia dar mesmo,
né? Que desse atriz, e se desse maravilha, se desse filme também maravilha. Você achava que não ia dar, nem Eu achava que o internacional, o filme, a categoria que ganhou o melhor filme estrangeiro ia ganhar, os outros dois achavam que não, mas já é uma puta vitória, né? Fernanda, você achou que não... Eu achei que não ia ganhar, eu achei até que ia ganhar Demi Moore. Mas também, não, cara. Eu achei que ia ganhar, mas ok, beleza. De novo, é subjetivo, né, gente? Quem quer? Quer feijoada? Não quer pizza? Pizza? Quer mussarela? Quer calabresa? É questão de escolha, ok. Mas fiquei super emocionado, lágrima nos olhos mesmo, a comoção também. Publiquei várias coisas, vou publicar outras tantas. E assim, agora voltando ao feito e algo que eu escrevi desde que eu fui ver a primeira vez o filme. E eu confesso, lamentavelmente, que eu não li o livro ainda, vou ler. Até porque eu gosto muito e respeito muito o Marcelo, o Rubens Paiva. De novo, para mim, é muito mais uma história de família, de amor, de amizade, de justiça, de injustiça, sobretudo de covardia. Porque você, entre aspas, entenda, por favor, ninguém pode matar, ainda mais pelo Estado. Mas sumir, ser covarde de não assumir, cara, isso para mim é deplorável, né? Como se fizeram nas mais de 30 mil mortes na Argentina, que muitos sumiram, né? E ou eram colocados em avião e jogados no Oceano Atlântico, ou outros metros, você não assumir a bronca, cara, isso é deplorável. Ou fazer como fizeram com o Vlado, quer dizer, que ele se enforcou, e até estou olhando aqui para a janela, né, lembrando daquela do doicode da Tutóia, que não tinha condição mecânica dele estar enforcado do jeito que armaram aquilo lá. Então, assim, de novo, é você não ter no mínimo a coragem, né? Como, por exemplo, o nosso capitão covarde, que assim, você pode discutir a ciência, você pode discutir a vacina, mas no caso da vacinação, você, ao se vacinar, você evitava matar alguém, que é essa questão. Eu vou virar jacaré? Não, velho, primeiro você é um corajoso, que vai matar a petralhada lá no Acre, você precisa assumir a bronca. Você, ao se vacinar, sendo que cobaia, como no fundo todos fomos, você evita que outras pessoas morram. Como as primeiras pessoas que eu conheci, não conheci, mas conhecia a história que eu vou contar, as primeiras pessoas que eu soube que morreram de Covid no Brasil, que eu conhecia, era uma amiga, de uma grande amiga minha, que na verdade eu tinha visto uma vez, no Rio de Janeiro, que ela cuidava dos pais, mais ou menos da mesma idade, 84, 85 anos, só ela levava alguma coisa para os pais, e ela não sabia que estava com Covid e matou os dois. Caralho. Então, assim, digamos, não havia vacina ainda, mas se houvesse, talvez, se ela tivesse sido vacinada, e ela ia se vacinar por causa dos pais, ela teria evitado. De novo, ao se vacinar, você evita passar, né? Então, essa coisa, então, do nosso capitão covarde. Então, de novo, a covardia de você sumir com uma pessoa, e o filme é maravilhosamente retratado por isso. Ele é um filme que consegue, se você quiser, destrinchar o lado político. Se eu fosse, o que eu escrevi hoje também, se eu fosse búlgaro, eu ficaria muito comovido pelo filme, porque é uma questão que tudo bem me toca sempre, como os filmes oficiais argentinos, e nisso os argentinos ganham de goleada no Brasil em filmes, e como ganhou o Oscar lá, o 86 do História Oficial. Eu acho esse filme melhor que o História Oficial, mas enfim. De novo, a história humana, é a história de uma mãe tentando achar o que aconteceu com o marido, o lado bastante humano que é contado de um cara que é engraçado, e mesmo se não fosse engraçado, mesmo se não gostasse de ficar com os filhos na praia, o lado que o Selton Mello, magnificamente novo, conta muito bem, a Fernandinha não precisa nem falar, as Fernandas também não, e como não precisou nem falar, a mãe Fernanda Montenegro no papel que lhe cabe no filme, espetacular, de novo essa questão. É uma questão humana, de respeito, de empatia, de entender outro lado, de família, né? E, de novo, e até no caso, isso já é para politizar tudo, estou comemorando, banda de esquerda, o filme do cara que é maior fortuna, que é filho de banqueiro, porra, e que do caralho que um filho de banqueiro tem essa noção que ele tem, como o João Moreira Salles, né? Porque, já dando mais spoiler ainda no próximo trabalho, vai estar um dos próximos livros que eu estou trabalhando aí. E não é porque ele vai viabilizar o livro, não, mas o João fez um texto há uns 20 anos atrás sobre o que é ser Botafogo, porra, que é fantástico. Livro, e tendo ou não tendo dinheiro, né? E isso também deve-se muito àquela Comissão da Verdade, né, cara? Instaurada em 14, Dúvida. Que foi muito importante pra gente poder descobrir alguns detalhes. E o que mais alguns desses caras que mataram... Sumiram com o corpo. Sumiram né, com o corpo do pai. Cara, assim, os caras estão aí, vivos. Teve um aí em Paris esses dias. O cara ganha um salário de mais de 35 pau pago pelo Estado. São condecorados. O Brasil não se resolveu, né, cara? Não se resolveu.